Somos ou não somos cristãos? É sobre esse tema que iremos tratar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de uma lição. Se você está chegando pela primeira vez, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha você do norte do nosso Brasil, do nordeste, do centro-oeste, do sul ou do sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro. Também você que vem fora do Brasil, está me assistindo fora do Brasil, seja na Holanda, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na Bolívia, enfim, no continente africano, aonde você estiver, você é muito bem-vindo conosco. A EBD Comentado Online é um programa onde eu explico a lição do início ao final, servindo para os professores poderem preparar as suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar presentes neste dia na aula e também para aqueles que querem aumentar o seu conhecimento bíblico para poder alcançar maturidade cristã, pois esse é o objetivo do nosso Deus, nos salvar em Jesus Cristo para nos fazer parecer com Ele. Para darmos prosseguimento ao programa de hoje, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho colocar em Tuas mãos a minha vida, pois eu necessito da Tua graça, Senhor. Ilumina a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também comigo, juntos, possamos colocar em prática tudo que vamos aprender neste programa, nesta programação. Que o Senhor venha tomar, Senhor, o primeiro lugar desta lição, desta aula, desse programa. Que o Senhor possa tirar todos os impedimentos, todas as barreiras, que o Senhor possa fazer-te presente mais uma vez. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estou de volta, 2 semanas ausente, mas o Senhor nos concedeu o privilégio de estar de volta. Estou no cenário novo, como vocês podem ver. Peguei o cenário do pastor Mário Luna emprestado, gente. Olha que privilégio. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais um louvor da nossa harpa cristã. E o louvor sugerido desta semana é o 205, que tem por título Graça, Graça. Te convido a adorar a Deus comigo, em nome de Jesus. Vamos lá? A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, o mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o ministério de vocês, a saúde de vocês. E que vocês continuem orando por nós, porque nós somos carentes. E uma ótima aula para vocês.
e até a próxima semana, se Deus quiser. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, por mais uma participação. Ela está de volta, deixando a vocês também um feliz 2025. Afinal de contas, ela não teve oportunidade, pois ela não gravou durante o período que nós fizemos aí o fechamento da lição, mas vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Vamos lá, continuando com a programação de hoje. Hoje nós estamos aí continuando no primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas adultos, CPAD, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E eu queria fazer aí também a apresentação do comentarista, pois eu não fiz a apresentação dele na lição de número 1, que é o querido pastor Ezequias Soares, é pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, tá? Eu morei em São Paulo quase 3 anos, tá? Lá atrás, no passado. Graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Irmãos, por isso que eu digo, nós não podemos desfazer dos nossos irmãos em Cristo. Tem pessoas que às vezes rotulam. Tem gente de lá que rotula do lado de cá, tem gente do lado de cá que rotula do lado de lá. O pastor Ezequias Soares é formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor de diversos livros, entre eles O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, Defesa da Fé, e Visão Panorâmica do Antigo Testamento, todos publicados pela CPAD. Tem outras obras que estão listadas aí abaixo. Se você é membro do pastor Ezequias Soares na Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, deixa aí o comentário: pastor, eu sou membro do pastor Ezequias Soares. Vai ser uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Então, a lição de hoje é a lição de número 2, ministrada no dia 12 de janeiro de 2025. Se eu falar 2024 em algum momento, me perdoem, é uma transição, então pode acontecer. A mente ainda está lembrando de 2024. E o tema é Somos Cristãos. Então vamos lá? Você já viu que porque aqui é um programa, né? Tem oração, tem louvor, e vamos lá. Texto áureo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Eu queria até aproveitar e mostrar algo aqui para vocês, para fazer menção de algo aqui. A revista de jovens desse primeiro trimestre de 2025 está também tratando do tema Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Vale a pena você assistir também as aulas de jovens. Você tem muito a aprender e vai ter uma bagagem aí que vai poder usar no dia a dia da sua vida e até mesmo talvez numa aula. E eles também falam da questão da religião. E eu queria dizer que alguns dizem que o cristianismo não é uma religião. E por que é afirmado isso? Tá? Não é que seja uma afirmação errada, tá? E é por isso que ele coloca a verdadeira religião, e aqui também está: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal. Porque a palavra religião, ela se desgastou muito. E ela acabou indo para um lado seguinte: o homem vai buscar a sua própria salvação através de religiões. Então é por isso que algumas pessoas usam que o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Deus. É diferente. Então não está errado quando alguém afirmar isso, mas também nós entendemos que a palavra religião é religar. E religar a quem? A Deus. Então vamos ter esse equilíbrio, porque vai ter gente que não, o cristianismo não é religião, o cristianismo é relacionamento. Mas vai haver aqueles, não, o cristianismo é uma religião. Então vamos ponderar sobre isso e não vamos ficar aí com problema. Porque quem falar que cristianismo não é uma religião é porque ele está focando em relacionamento. Você não faz para ser salvo, você faz porque é salvo. Nós vamos falando sobre isso. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos, porque o significado da palavra religião nos dias atuais, ele vai ganhando, palavras ganham significado e perdem significado, é muito mais conjunto de regras e ritos. Então é melhor o cristianismo ser um relacionamento do que em si, no conceito de hoje, uma religião. Porque religião tem várias. O cristianismo é um relacionamento.
Leitura bíblica em classe, Gálatas 2, do 1 ao 9, versículo 14. E vocês têm aí o Entendes Tu que Leis, o tão falado Entendes Tu que Leis aqui do canal, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto, já está gravado para você. A defesa da graça, Gálatas 2, do 1 ao 14. Vale a pena assistir depois desta aula, se você ainda não assistiu. Tem lições importantíssimas para você aprender, aonde eu vou dando a explicação do texto e vamos tirando as lições. Palavra-chave, alguém disse na lição passada que eu não falei, eu falei sim, irmãos. Palavra-chave evangelho, só que eu não conceituei a palavra heresias na lição passada. Por quê? Porque a palavra heresia já estava conceituada durante a lição. Só que hoje aqui eu vou conceituar a palavra evangelho. Do hebraico, bessorá, do grego, evangelion. Boas novas significa as duas palavras. Neste vocábulo podemos encontrar pelo menos 3 significações. Então a palavra, tanto besorá como evangelion, boas novas, significa 3 coisas. Primeiro, anúncio da salvação oferecida ou é aplicada pelo menos a 3 coisas na Bíblia. Anúncio da salvação oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo a todos os que creem. Essa é a primeira aplicação das boas novas. Segunda aplicação, doutrina de Cristo como se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O que Jesus estava ensinando em si. E no terceira aplicação, os relatos da vida de Jesus, do ministério e da paixão de Cristo, registrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso chama-se Evangelho. Na lição de hoje, trataremos do Evangelho como anúncio da salvação oferecida gratuitamente pela graça por Deus através de Jesus Cristo a todos os que creem. Então você vê que tem 3 definições e nós vamos usar apenas uma hoje. Isso é importante falar aqui. Propósito da lição: levar os alunos a compreenderem a tendência judaizante nos primeiros cristãos, as pressões enfrentadas pelos apóstolos e como essa doutrina ainda se manifesta entre os cristãos nos dias atuais. Envolvendo os alunos, é um quadro aqui que nós temos para você saber como é que você pode começar a lição de uma forma que você envolva os alunos logo no início, porque a introdução ela tem justamente essa finalidade, apresentar o conteúdo que nós vamos tratar e ao mesmo tempo ligar as pessoas, trazer as pessoas para si, para que elas possam ter atenção naquilo que vai ser tratado. Inicia um debate, quando fala de debate aqui é uma conversa, tá? Só para você entender, com os alunos sobre o que significa pregar o verdadeiro evangelho. Nos dias de hoje, pergunte-lhes quais doutrinas ou práticas populares podem se desviar do evangelho genuíno e como podemos, como cristãos, permanecer firmes na verdade da palavra de Deus sem ser influenciado pelos falsos ensinamentos, o que não é evangelho nesse caso. Eu também queria definir o título, Somos Cristãos. Em que sentido o comentarista está tratando desse tema? A palavra cristão tem sua origem no grego Christianos, que é um derivado de Christos, que significa ungido ou Messias. A palavra Christos ou Cristo significa ungido ou Messias. O sufixo ianos indica pertencimento ou segmento, por isso cristianos. O sufixo ianos, tá? Portanto, cristão significa ser seguidor de Cristo ou aquele que pertence a Cristo. Se parece com Cristo. Irmãos, é uma grande responsabilidade levarmos o título de cristão. A definição é um cristão. Porque cristão implica nisso aqui, ó. Seguidor de Cristo, então se segue tem que se parecer com ele, ou aquele que pertence a Cristo. É por isso que nós temos que dar um bom testemunho. No Novo Testamento, o termo cristão foi usado inicialmente de forma pejorativa, Atos 11, 26, achando que era uma seita. Logo foi adotado como título de honra, representando aqueles que seguiam a Cristo e refletiam seus ensinamentos. Faço logo uma pergunta inicial. Eu tenho refletido os ensinamentos de Jesus? Você tem refletido os ensinamentos de Jesus? A igreja da atualidade está refletindo os ensinamentos de Jesus? Pense nisso.
Apesar do título da lição ser Somos Cristãos, a proposta da lição não é tratar dos aspectos que implica ser cristão. Como é que o cristão deve se conduzir? Quem é o cristão? Não é sobre isso. Mas sim de um contraste. Por sermos cristãos e não judeus, não seguimos as práticas do judaísmo, como Paulo combate em Gálatas 2, que é usado como texto base da lição e está no Entendes Tu que Lês, que eu já coloquei para vocês. E aqui eu quero pontuar uma coisa. Nós não estamos aqui para falar contra judeus. A igreja sabe que tem uma herança que vem de lá. Não é isso. A ideia aqui não é isso. A ideia é que coisas da lei de Moisés foram sombras que se cumpriram em Cristo e que nós, como cristãos, não praticamos mais porque não há mais necessidade de praticar. Então a lição de hoje não é um ataque contra judeus, não é um ataque contra as suas práticas em si, mas é uma observação, é um alerta para que nós, como cristãos, não queiramos voltar a viver como os judeus viviam antes de Cristo, porque Cristo veio e mudou. Cumpriu mudando aquilo que havíamos de praticar, o que havemos de praticar. Estrutura da lição. Tópico 1, 2 e 3, para você entender, um do lado do outro aí, tá bom? Primeiro, prevenindo-se contra a tendência judaizante. No segundo, a tendência judaizante no início da igreja, como é que ela era. Terceiro, a tendência judaizante hoje. E aí, no primeiro ponto, no primeiro tópico, subindo outra vez a Jerusalém, objetivos da reunião, Tito e a circuncisão. No segundo tópico, o espanto do apóstolo, quem eram os judaizantes, o clima de tensão. E no terceiro tópico, o mesmo evangelho. 2. O perigo da doutrina judaizante. 3. As práticas judaizantes atuais. Então ele começa prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo, a tendência judaizante no início da igreja. E terceiro, a tendência judaizante hoje. E por que isso? Porque se nós não tivermos cuidado, nós queremos trazer práticas do judaísmo para dentro da igreja. Nós estamos vendo isso direto em muitos lugares. Introdução. E para quem acha que a lição só tem efeito a partir de agora, se ele deixa de assistir o que veio antes, ele perdeu tanto conteúdo, viu? Explicações importantíssimas para que ele possa saber como se comportar. Então, se ele começa a lição a partir de agora, tem gente que às vezes vem no comentário, a lição começa no número tal, na hora tal, nos minutos tais. Perde isso aqui, aí não sabe que nós não estamos falando contra cristãos, não sabe a definição de cristão, não sabe a definição de evangelho. Assista a aula completa, irmão, em nome de Jesus. Na lição 1, estudamos a importância de identificar e combater as heresias, sendo capacitados a fazê-lo em nossa vida. Foi um panorama do que vamos estudar. Uma vez tendo isso em vista, podemos prosseguir. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Tudo começou numa comunidade judaica. Por isso não estamos aqui para atacar nenhum judeu. Amamos os judeus como amamos outras pessoas. Então cuidado, tá? E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Lei foi uma coisa. Sombras, dentro do aspecto cerimonial, tá? No aspecto moral, continua para a igreja porque está repetida no Novo Testamento. Pastor, me explica uma coisa. O que nós, como cristãos, devemos praticar em relação ao Antigo Testamento? Tudo que está repetido no Novo. Está repetido no Novo? Nós praticamos. Não está repetido no Novo? Nós não praticamos porque não é observância para a Igreja de Cristo. Agora, existem ensinamentos no Antigo Testamento, lições que nós podemos tirar e trazer para a nossa vida através do procedimento dos personagens bíblicos. As atitudes que eles tiveram que têm relevância com aquilo que agrada a Deus e com aquilo que desagrada a Deus que nós vamos falar. Eu não vou praticar isso. Então nós temos muita riqueza para estudar no Antigo Testamento também. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. Existe um limite, uma linha que divide.
E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Principalmente por quê? Porque o evangelho foi pregado para os judeus. Eles tinham práticas. Como é que eles vão abandonar essas práticas? Ou eles não vão deixar de ensinar essas práticas para os cristãos gentios que estavam vindo? Eles queriam que eles também se parecessem com eles. Mas a ideia não era essa, nesse sentido. Tópico 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. Objetivos da reunião, Tito e a circuncisão. 1. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2. Eu explico bem sobre isso aqui, eu já falei para vocês. Assista esse vídeo que vocês vão ter aí um conteúdo mais abrangente, mais detalhado, tá? 14 anos após a conversão, 14 anos após sua conversão, Paulo fez sua segunda visita a Jerusalém, guiado pela revelação e não como uma convocação pelos apóstolos. Eu quero deixar uma coisa clara aqui, que você que é assinante aí dos planos da EBD comentada, seja jovem ou adultos, nesse caso aqui estamos tratando dos adultos, eu vinha colocando na tela direto o texto idêntico ao que estava na revista, o que aparece na cor preta. Só que da lição de hoje em diante, eu vou colocar um resumo do que está no texto da revista, sem alteração, tá? Você lendo o que eu estou lendo aqui, você sabe que o assunto é o que está lá no primeiro ponto, mas não vai estar as palavras idênticas. Por quê? Porque eu estou tentando fazer, tá, um resumo para que nós possamos ter aí um ganho a nível de uma explicação maior, a nível quando chegar a hora do comentário ou quando eu parar para comentar. Então não se assuste, porque às vezes você vai pegar o que eu estou lendo e falar assim, mas não está aqui idêntico. Não vai estar idêntico, mas vai ser um conteúdo relevante, como está ali no ponto que nós estamos lendo. E eu fiz questão de, no comentário, para quem é assinante dos planos da EBD, adultos e jovens, está em azul. Agora não está mais em preto, está em azul e em cima está dizendo ali que é um resumo daquele ponto. Ou seja, eu não estou modificando, eu apenas fiz um resumo para ajudar aí, tá bom? Então, 14 anos após sua conversão, Paulo fez sua segunda visita a Jerusalém, guiada por revelação e não por uma convocação pelos apóstolos. Essa visita não deve ser confundida com o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, e a Epístola aos Gálatas foi escrita antes deste evento. Essa é uma colocação do nosso querido e amado pastor Ezequias. Ele entende dessa maneira, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Já que ele não menciona esse concílio em Atos 15. A visita ocorreu antes da primeira viagem missionária de Paulo. Então, o pastor Ezequias Soares, ele se posiciona. Existem duas posições em relação a isso aqui. Ele se posiciona numa delas, mas eu preciso colocar as duas para vocês. Essa é uma questão que divide opiniões entre teólogos renomados. Muitos teólogos renomados estão num ponto e outros estão em outro, entendem de outra maneira. Hernandes Dias Lopes aponta que Paulo fez 5 viagens a Jerusalém após sua conversão. 5. Entretanto, é difícil determinar se a viagem citada em Gálatas 2 foi a segunda ou a terceira dessas 5 viagens. Que não é viagem missionária, não. Viagens a Jerusalém. Alguns estudiosos associam a segunda visita conectando os eventos a Atos 11. Esse é o pastor Ezequias Soares, ele está nesse grupo aqui, tá? Enquanto outros acreditam que se trata da terceira visita, vinculando-as aos acontecimentos de Atos 15. Nesse caso, teria sido depois da primeira visita missionária de Paulo, primeira viagem missionária de Paulo, e não antes. Pastor, então o pastor Ezequias Soares está errado? Não. Ele apenas se posicionou para uma das duas posições. Mas existe uma segunda posição, daqueles que acham que foi depois da primeira viagem missionária. Ele está naqueles que acham que foi antes. Mas existem aqueles que acham que foi depois. Por que eu preciso trazer isso aqui para vocês? Porque um belo dia, ou algum aluno que está estudando a lição com vocês, já leu
sobre essa segunda possibilidade e acredita nela, aí ele vai, não, tá errado. Aí você vai, não, olha só, é porque existem duas posições. Existem aqueles que acham que era a segunda viagem a Jerusalém, então tá ligado a Atos 11. Mas existem aqueles que acham que foi a terceira viagem a Jerusalém, e quando eu falo de viagem a Jerusalém, não estou falando de viagem missionária, então foi em Atos 15 e não em Atos 11. E aí foi depois da primeira viagem missionária de Paulo. Sem nenhum problema, irmãos. Não tem erro aqui, tá? Em qualquer interpretação, seja a primeira ou a segunda, é claro que houve um longo período sem interação oficial entre Paulo e os líderes de Jerusalém. E é aqui que nós temos que focar. Paulo ficou muito tempo sem estar em contato direto com os líderes de Jerusalém. É muito importante nós pontuarmos quando existem duas possibilidades, porque estamos falando de cronologia, estamos falando de eventos e nem sempre são muito acertados. Doutrina não, doutrina é doutrina, mas aqui são acontecimentos. É muito bom, por quê? Porque acaba com a divisão, a discordância, os desentendimentos, porque aí você sabe que tem duas possibilidades. Só que são possibilidades que não afetam em nada a nossa salvação, não afetam em nada a doutrina cristã. Então não vamos discutir, brigar, se desentender por causa disso. Se você está na primeira, você é adepto à primeira possibilidade, amém. Se você é adepto à segunda, amém. Mas não vamos discutir sobre isso, porque isso não é uma coisa relevante. 2. O objetivo da reunião. A segunda visita de Paulo a Jerusalém, aí você vê que ele foca que é a segunda, mas tem teólogos que focam que é a terceira. Guiada por revelação, não foi um concílio, nem um sínodo. Sínodo, ela pode estar relacionada com a missão de levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, conforme registrado em Atos 11. Viu como eu disse para vocês que aqueles que são adeptos à segunda visita, eles estão ligados a Atos 11? Só que tem aqueles que acham que foi a terceira, Atos 15. Aí alguém vai dizer assim, esse que defende que foi a segunda e está em Atos 11. Ah, mas por que Paulo então não trata em Gálatas do assunto do concílio? Porque não interessou a ele tratar disso. Ele não queria se ater a isso. Isso para ele nesse momento não era relevante. Ele queria tratar do que ele tratou. É uma explicação que pode ser aceita também, tá? Durante essa visita, Paulo compartilhou o evangelho que pregava aos gentios com convicção de que o recebeu diretamente de Deus e que estava obedecendo a uma ordem divina. Então vamos lá. Um sínodo é uma reunião de... Estou definindo para vocês que tem aí no final da revista... No final da revista não, no final da lição. No final da revista ficou engraçado. Tá? No final da lição, nós temos aí um item chamado vocabulário, que era usado antigamente muito. Aí a CPAD, por algum motivo, tirou e agora ela voltou de novo. E eu acho que é viável, porque tem muitas palavras que é usadas durante a lição que não tem definição. Tem gente, porque a revista ela é nacional, irmãos. Tem gente até fora do Brasil que, tá, mas ela é nacional. E aí tem gente no sertãozão, e não tô desfazendo de ninguém, mas que nem sempre tem as mesmas ferramentas, nem sempre tem livros para fazer consultas, dicionários. Então o vocabulário ajuda muito, tá? Então tô definindo aqui para vocês o que é sínodo. O sínodo é uma reunião de líderes eclesiásticos, bispos, padres e até alguns leigos, às vezes, para discutir questões importantes da igreja. Enquanto o concílio é uma reunião formal de autoridades, aí é só autoridades da igreja para deliberar sobre fé, doutrina, disciplina e prática. Então, eu estou definindo o que significa sínodo e concílio. Paulo destaca que sua ida a Jerusalém foi guiada por uma revelação divina, não por iniciativa humana. Ou seja, ele não foi até lá porque foi convocado para ir até lá. Ele apresentou o evangelho aos cristãos e líderes da igreja em Jerusalém, como a Pedro, Tiago e João, de forma privada. Então ele fala com os cristãos de forma geral, mas para Pedro, Tiago e João parece que ele fala isso de forma privada. 3. Tito e a circuncisão, versículo 5. Talvez você pergunte assim, mas por que de forma privada? Aqui é Atos 2:5, Gálatas 2:5, tá? Por que de forma privada? Porque ele estava alinhando ali, vendo, mostrando que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que eles pregavam também.
Barnabé, judeu, participou da reunião em Jerusalém sem problemas, mas Tito, sendo grego, representava um risco, pois os judaizantes queriam sua circuncisão. Nós vamos chegar lá em definir judaizantes, tá? Paulo demonstrou compreensão e tolerância com os fracos na fé, como no caso de Timóteo, mas não cedeu à pressão para circuncidar Tito. Isso se deu por duas razões. Tito era grego e a integridade do evangelho e do cristianismo estava em jogo. Porque se ele circuncida Tito, isso teria como uma base para circuncidar todos os outros gentios. Quem são os gentios? São cristãos que não eram judeus. Essa firmeza foi essencial para preservar a integridade do evangelho, garantindo que a mensagem da salvação pela graça, sem adições, colocar coisas que não deveria, permanecesse entre os gentios. Negociar a verdade é cair na apostasia. Lembre-se, o evangelho começou entre judeus. Judeus tinham as práticas que eles traziam do judaísmo. Quando os gentios, o evangelho alcança os gentios, alguns judeus, alguns chamados de judaizantes, queriam que os gentios praticassem a mesma coisa que eles tinham praticado. Se circuncidar, guardar alguns dias, algumas festas. Só que os gentios não tinha sido estabelecido para eles isso. Por quê? Porque isso era uma sombra. Se cumpriu em Cristo. Sombra não é uma realidade. Ela apenas reflete uma realidade. Então havia problemas por causa disso, só para você ver. Então Paulo, ele não cede. Não vou circuncidar Tito. Não negociou a verdade. Se ele negocia a verdade para agradar pessoas, aí os outros gentios também teriam que seguir o mesmo caminho. Nós não podemos sacrificar a verdade para agradar pessoas. Você tem sacrificado a verdade para agradar pessoas? Não faça isso. Mas, pastor, se eu não fizer do jeito que as pessoas querem, elas vão rejeitar, elas não vão querer, não importa. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada pode contra a verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, irmãos. Não podemos sacrificar a verdade. Sinopse do tópico 1. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. E agora, quem sabe você pensa em também dar as suas aulas usando o material da EBD comentado online. Lembra que eu falei para vocês que agora eu estou colocando nos tópicos, tem a parte que vem a parte escrito comentário, que eu posso voltar aqui, ó, comentário, mas tem a parte aqui que não está escrito comentário, que é a parte da lição, só que na verdade um resumo do ponto que nós estamos falando. É o mesmo assunto, só que de uma forma um pouco mais resumida para podermos ter aí um desempenho melhor sobre isso. E aí eu queria mostrar algo para vocês aqui, para nós darmos prosseguimento para o segundo ponto, aonde quem adquire o plano, e eu já vou falar rapidinho para vocês sobre o plano, quem adquire o plano da EBD Comentado Online, edição Adultos, ele também tem o slide, e o slide é esse que está aparecendo na tela para vocês aqui, a mesma coisa que está aqui, igualzinho está aqui, tá bom? E aí tem o slide, e também junto do slide, ele tem aí o comentário que eu faço para a pessoa poder imprimir, porque às vezes ela não tem como colocar slides lá na igreja onde ela está, mas ela tem o comentário também. E aí o comentário, mostrando aí para você, eu tô descendo aí, ó, o comentário é esse, com texto áureo, verdade prática, leitura bíblica, palavra-chave, apresentação da lição. Você vê que tem tudo que eu falei, igualzinho que eu falei, tá tudo aqui. Aí tem a introdução, quando está em vermelho. Quando está em vermelho é porque é um comentário que eu estou fazendo. Quando está em preto é igual à lição. Mas agora nós temos também a parte que é a parte azul. Ó, tá escrito aqui, ó, texto da lição de forma resumida. É o mesmo texto, só que de uma forma mais resumida, mais compacta. Então não mudou nada. E aí você tem aí todo esse conteúdo do tópico 1.1, 2, 3, do tópico 2. Ó, nós estamos justamente aqui, ó. A tendência dos judaizantes era uma ameaça à verdade do evangelho, tá? Vamos ver se tá certinho igual tá aí? Ó. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. É a mesma coisa. Aí talvez você diga assim, pastor, e como é que eu faço para poder adquirir o plano? Nesse caso, eu tenho vontade de adquirir o plano, e como é que eu faço para adquirir esse plano, pastor? Para adquirir o plano, basta que você clique no link que está
Na descrição está escrito plano EBD adultos, também tem plano EBD jovens, ou no link afixado, que é o primeiro comentário afixado, que é o primeiro comentário de todos. As pessoas podem ir comentando, mas ele fica sempre em cima, tá bom? São as duas possibilidades para você poder adquirir o plano. E eu vou mostrar para você rapidamente aqui, e aí você vai ir para essa página, e aqui tá o plano. E aí você vai descendo, e aí você vai escolher qual é o plano que você quer. E tem uma novidade, se você rolar a tela até embaixo, tem lições avulsas. Às vezes é um professor que não dá aula durante o trimestre inteiro. Ele dá uma aula, ele dá 2 aulas. E ele opta, poxa, eu vou assinar o plano mensal, mas só que eu preciso apenas de uma lição. Então, vem até embaixo e clique em adquirir agora. Você vai ser levado para um WhatsApp e você vai estar conversando ali com a minha esposa, nesse caso, e ela vai fornecer como é que você faz para adquirir apenas uma lição. Lembrando que uma lição, nesse caso, toda lição ela é publicada mais ou menos aí uma semana antes, no máximo 10 dias antes. Então não adianta você ter 2 meses para frente para dar uma lição e querer entrar em contato com lição avulsa que não vai ter. E nem no plano tem. Então, conforme vai publicando, vai indo para o plano direto, ou você também pode vir aqui na lição avulsa. Eu queria deixar isso para você. Adquira. Vai ser bênção. 2. A tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Quem era o judaizante? O clima de tensão. Por que Paulo tá espantado? Vamos ver? 1. O espanto do apóstolo. Paulo ficou surpreso e atônito ao saber que os irmãos da Galácia estavam seguindo outro evangelho, desviando rapidamente da fé. Paulo havia pregado um evangelho, agora tem outro evangelho. O verbo grego metatiteste indica uma deserção ou rebelião usada para descrever a mudança de partido, filosofia ou rebelião. Olha o que significa o termo que Paulo usou. Assim, os Gálatas estavam abandonando a fé cristã. Poderíamos encaixar lá em Hebreus capítulo 10. Deixa eu colocar aqui para vocês. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, certo? A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Abandonar a fé é se retirar para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tá vendo como é que a palavra de Deus, ela se complementa? E ao mesmo tempo nós acabamos tendo uma clareza do texto, do assunto, em outra parte da Bíblia. Por isso que existe uma coisa chamada correlação, e eu falo dela no meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Depois que você chega a um entendimento, você precisa verificar se aquilo que você entendeu tem base para outras partes da Bíblia, em outras partes da Bíblia. Correlação. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que eles estavam abandonando a fé. Ou seja, apostasia. Se estão seguindo outro evangelho, é apostasia. Paulo aponta que qualquer evangelho que não seja o original, fundamentado na graça de Deus e na obra redentora de Cristo, é uma corrupção da verdade. É nessa base que a lição é: somos cristãos. Não somos cristãos seguindo práticas do judaísmo. Somos cristãos seguindo práticas de Cristo. É diferente. Aqui temos um alerta para a igreja em todos os tempos quanto à influência de falsas doutrinas, não só do judaísmo, e a necessidade de permanecer firmemente ancorados na mensagem pura do evangelho. Pastor, mas por que nesse caso o judaísmo entraria as práticas como uma falsa doutrina? Porque para o cristão, ele não tem mais que praticar as coisas que estavam lá na lei de Moisés, na parte cerimonial. Por quê? Porque se cumpriram em Cristo. Só isso. Simples assim. 2. Quem eram os judaizantes? Gálatas 2:4. Volto a dizer, eu explico sobre isso aqui, a defesa da graça. Gálatas 2, do 1 ao 14. Assistam. Os judaizantes descritos em Gálatas 2,14 eram opositores de Paulo e conhecidos como falsos irmãos. Eles se autodenominavam enviados de Jerusalém, mas na verdade agiam por conta própria, sendo rejeitados por Tiago. Vamos ver isso?
Aqui o texto é Atos 15, 24. Deixa eu pontuar aqui o Atos 15, 24. Atos 15, 24. Aqui. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, eles estavam lá por conta própria. A pior coisa que tem é alguém estar por conta própria, por sua conta, não ter sido enviado, comissionado por uma igreja, certo? Que Deus deu autoridade a uma liderança, e muito mais ainda quando não tem nem autorização do próprio Deus. E alguém vai dizer, não, eu não preciso de autorização da igreja, da liderança, da autoridade da igreja. Eu sou independente, eu sou por minha conta. Não existe membro fora do corpo. Não existe. Precisa de uma liderança, sim. Tanto é que a Bíblia, a Hebreu diz, obedecei os vossos pastores. Quando a igreja ia se formando, Paulo ia estabelecendo presbíteros de cidade em cidade. Eu nunca leu o livro de Atos falando sobre isso. Para que então? Para que precisava de liderança? Para que eles estavam estabelecendo se não precisa? Sabe, umas coisas assim que fogem, irmãos. É outro evangelho. Eram legalistas que ensinavam que os gentios precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Atos 15, 1. Aqui nós temos uma definição do que é legalista. Aqueles que seguem a lei. Então, cuidado também quando você taxar de alguém de legalista. Ah, você é legalista. Legalista é quem segue a lei. Então, ele seria legalista só se ele defende aí, né? Por exemplo, igrejas que estão trazendo coisas do judaísmo para dentro do cristianismo. Eles estão praticando legalismo. Eles estão levando para um outro evangelho. Aquelas práticas, aquela parte que eles estão cometendo, muitas vezes é por pura ignorância, irmãos. Não é caso pensado, não estão fazendo ali com um objetivo, com uma motivação já afirmada. Não. Não é algo intencional. É porque acham legal, bonito, novo, para chamar o povo. Mas está errado. Nós vamos falar disso. Paulo chama os judaizantes de falsos irmãos, por defenderem que a salvação depende da observância da lei de Moisés, em vez de ser baseada nos méritos de Cristo. Gálatas 2:4. Por que falsos? Porque para ser irmãos, para ser cristãos, tem que se parecer a Cristo e pertencer a Cristo e seguir o que Cristo ensinou. Eles não estavam seguindo, por isso Paulo chama de falsos irmãos. Só que eles fazem isso de caso pensado. Eles não estavam fazendo por ignorância. Então, cuidado para você não chamar alguém de falso irmão, porque ele faz por ignorância, ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento. Então, cuidado, tá bom? Eles distorciam, eram pessoas que eram falsos mestres mesmo. Eles já estavam determinados a fazer isso. É aqui que está o perigo. Às vezes nós conceituamos pessoas como falsos sem prestar atenção que às vezes ele está fazendo aquilo, tá errado, tá, mas por uma ignorância. O que é ignorância? Desconhecimento de causa. Eles distorciam o evangelho da graça, rejeitando a obra redentora de Cristo e impondo regras que nem mesmo podiam cumprir. Atos 15, 10. Pedro fala sobre isso. Como é que a gente vai botar esse fardo em cima dos nossos irmãos se nem nós conseguimos cumprir? Hoje, alguns cristãos ainda impõem práticas humanas como condições de salvação, afastando-se da verdadeira mensagem do evangelho. A salvação é um dom gratuito de Deus, não conquistado pelas obras. É só ler Efésios 2, do 8 ao 9. Após ser salvo, o cristão demonstra sua transformação por meio de boas obras, que evidenciam sua nova natureza em Cristo. E aí eu preciso ler com vocês Efésios 2, 8, 9 e 10. Quero ler o 10 também. Porque pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das obras. Como é que as pessoas estão praticando obras para ser salvas, se não vem de obras a salvação? Me explica isso. Aí, vamos ver aonde as obras entram. Porque somos feitura sua. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Criados em Cristo Jesus, quer dizer, o novo nascimento de João 3. Para quê? Para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Ou seja, antes de Adão pecar com Eva, eles estavam praticando essas boas obras. Quando eles pecaram, as suas obras passaram a ser más. Em Cristo, as obras passam a voltar a serem boas. Mas primeiro tem que receber Jesus. A fé genuína ressalta em obediência, mas sempre motivada pelo amor e gratidão a Deus, e não pela tentativa de conquistar ou manter a salvação. Entenda uma coisa, em nome de Jesus, primeiro nós recebemos salvação, depois nós nos posicionamos ou nós nos comportamos como um salvo. Então, as boas obras é consequência da vida de um salvo, não é o motivo da salvação. Porque se boas obras fosse o motivo da salvação, e aí baseado na lei, as boas obras, se as boas obras fossem motivo da salvação, Jesus não precisava morrer na cruz. Pastor, então para que serviu a lei? Para apontar a nossa condição de condenados. Mas a lei não tem poder de salvar, ela só tinha poder de apontar a nossa situação, até que Cristo chegou, apontando o caminho da salvação. Então você não é salvo pelo que faz, você é salvo pelo que Jesus fez. O que você faz é consequência, a prova para você, para mim mesmo, que eu estou em Cristo. Qual é a prova que eu tenho que eu estou em Cristo? Uma nova vida, nova natureza, novas atitudes. Então eu não vou a culto, eu não oro, eu não prego, eu não realizo a obra para ser salvo. Eu realizo porque sou. O que eu faço é prova de quem sou. Não é para ser, é que sou. Primeiro vem o ser, para depois o fazer. Primeiro o Senhor nos salva, depois nós nos conduzimos como um salvo. Entenda isso. 3. O clima de tensão. Tinha uma tensão lá, versículos 3 a 5. Gálatas 2, 3 a 5. Paulo e Barnabé enfrentaram forte pressão dos judaizantes, esses falsos irmãos, que se infiltraram na reunião em Jerusalém sem serem convidados. Esses falsos irmãos eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho e de Paulo. À luz do versículo 9, parece que apenas João, Pedro e Tiago estavam presentes, enquanto outros apóstolos estavam em missões em outras regiões. Parece que é isso, tá? A presença dos judaizantes nas reuniões apostólicas era um desafio para o cristianismo. Tem muita gente que diz que é de Cristo e não é de Cristo no meio do povo de Deus. E aqui eu não estou falando de gente que se procede de forma errada porque ainda não entendeu, porque ainda não foi ensinado. Eu estou falando de gente que faz isso de caso pensado. Gente que fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Isso é caso pensado, irmão. Isso realmente é alguém conceituado como um herege, sem problema nenhum. Sinopse do tópico 2. Os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã. Da liberdade cristã do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Você entendeu durante esse tópico o quanto é importante você entender a palavra de Deus, ela se correlacionar, para você poder tirar o significado correto, para você não ser enganado? Porque você é enganado porque você desconhece o que o texto da palavra de Deus ensina. Então presta atenção nisso aqui. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, você pode adquirir o curso e eu quero mostrar para você o seguinte. Quando você clica no link, clique na descrição, no comentário afixado e também na tela onde eu deixo de recomendação os vídeos, que vai ter esse vídeo da graça, né? A defesa da graça, e vai ter lá também o link do curso. E aí o que você faz? Você vai descer, tá? Aí vai descendo, vai lendo aí o que tá aí no curso, ó, tá aí, ó, várias informações. Quem sou eu, tá? Os módulos do curso, você tem aí tudo que vai ser estudado durante todo o curso, tá bom? São vários módulos, 9 módulos mais um módulo bônus. Tem o depoimento de alunos, o que os alunos do curso, que são inclusive inscritos aqui do canal, estão falando. Ontem, porque eu tô gravando essa aula no dia 2, tá? No dia 2 de
janeiro de 2025, tá? É o dia que a aula está sendo gravada. E ontem mesmo, dia 1 de janeiro de 2025, eu falei com uma pessoa que está aqui como alguém que fez o curso, que é a irmã Dária Isadora Soares. Sabe onde a irmã Dária mora? É uma senhora? É uma mãezinha que nos adotou, mãe do coração. Sabe onde ela mora? Ela mora no Nordeste. Ela mora na cidade de São Luís, no Maranhão. Simplesmente assim. E ela fala comigo no meu WhatsApp. Ela diz aqui: boa tarde, pastor Mário Luna. Esse curso me ajudou muito a entender e compreender como manusear a Bíblia, livro por livro. Obrigada, pastor. Ela fez esse comentário no dia 20 de fevereiro de 2024. Foi uma das primeiras a adquirir o curso no lançamento dele. Irmãos, em 2023. Então, entenda bem isso. Tá aqui. E aí tem mais. Tem outras pessoas, tem certificado de conclusão. São mais de 20 horas. Tem um módulo bônus, aonde eu ensino vocês a usar o aplicativo My Bible, que tem comentários e tem dicionários para você estudar a Bíblia também no celular. No final aqui da aula de hoje eu vou falar sobre estudar a Bíblia no computador por um programa, uma Bíblia do computador, que é essa que eu mostro aqui de vez em quando que eu coloco na tela. Então, irmãos, adquira o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Eu tenho certeza que vai ser um investimento. E o valor é um pequeno valor, é um pequeno investimento. Você abre mão no máximo de 2 lanches e você já adquire o curso. Vai ser bênção para a sua vida. Comece 2025 investindo na sua vida espiritual, tá? 3. A tendência judaizante hoje. Então, nós estamos aí encerrando, no último ponto, último tópico, o mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante e as práticas judaizantes atuais. 1. O mesmo evangelho. Gálatas 2, 7 a 9. O evangelho é único, com diferentes formas de apresentação por Pedro e Paulo, conhecidos como o evangelho da circuncisão e da incircuncisão, e são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Quando fala de evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão, está falando de audiências diferentes. Pedro pregava para judeus, Paulo pregava para gentios, que eram os não-judeus. Todo aquele que não é judeu é gentio. Seja americano, brasileiro, australiano, africano, não é judeu. Então, por isso era circuncisão e incircuncisão. Era só uma nomenclatura daquela época, era só uma forma de definir, só isso, mais nada. O evangelho, o conteúdo era o mesmo. Ambos receberam missões de Deus, como Paulo destinado a pregar aos gentios e Pedro aos judeus, mas o conteúdo da mensagem era o mesmo. É a mesma coisa aqui no YouTube. Quantos canais de EBD tem agora? Agora tem muito, irmãos. Misericórdia. Que o bom Deus continue crescendo mais e mais, tá? É maneira de falar. Mas eu digo assim, porque tem gente que acaba vindo sem compromisso, começa, daqui a pouco larga pra lá. Então aí eu falo misericórdia nesse sentido. Mas quando eu comecei há 4 anos atrás, tinha muito menos. Hoje tem muito mais. Se são canais sérios, o conteúdo é o mesmo. A forma de apresentar é diferente. Tem vários professores aí, tá? Tem a Assembleia de Deus de Pernambuco, tem o pastor Janderson. Tem gente que assiste o pastor Janderson que vai falar, o pastor Mário Luna falou do senhor lá no canal dele. Tem o pastor Janderson, tem a professora Manuela, tem outros canais aí. Cada um tem sua forma de apresentar, tem sua didática, sua maneira. O ruim é quando vem alguém aqui pro canal deles ou pro canal aqui. Ah, pastor, o senhor tinha que fazer assim, baseado no canal lá. Não, irmãos, aqui é aqui, lá é lá e ponto final. Acabou. Na sua casa é do seu jeito. Eu amo falar desse jeito, sabe por quê? Porque tem gente que quer te botar numa caixinha. Cuidado, você que é professor. Tô abrindo aqui um parênteses para professores. Cuidado com essas pessoas que viram para você e falam, ah, você tinha que dar aula que nem fulano de tal. Mas não é dar aula como fulano de tal no sentido de mostrar para você que de repente você precisa ser mais bíblico, no sentido de se ater mais à lição. Tem gente que começa a dar aula, você não sabe onde ele tá. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Aqui é um programa. Eu já falei. Aqui é um programa. Aqui não é uma aula apenas, é um programa. Tem oração, tem louvor, tem anúncios, porque um programa tem que ter anúncios. Para sobreviver tem que ter anúncios, não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então você entenda isso, mas aqui não é uma aula, mas é um programa. Então é importante você ter isso na sua mente.
Mas tem gente que não, tem gente que quer fazer com que você seja igualzinho o outro professor. Não! A forma de falar, a maneira, a gesticulação. Irmão, não deixa isso acontecer, não. Você é você. É o seu jeito. Deus vai usar você. Eu não posso querer que a minha esposa seja igual a mim. E eu não tenho como ser igual a ela. Cada um tem seu jeito, irmãos. Pedro e Paulo entendiam suas missões distintas. Era o mesmo conteúdo, mas complementares. Pedro foi direcionado certa vez pelo Espírito a pregar aos gentios, como na conversão a Cornélio. Apesar de Pedro pregar a judeus, ele também pregou a gentios. Atos 10. Da mesma forma, Paulo respeitava o ministério de Pedro entre os judeus. E Paulo também pregou entre os judeus muitas vezes. Cada um atuava na esfera determinada por quem? Pelo Espírito. É aqui que está o problema. As pessoas não entendem que muitas vezes tem gente atuando por si mesmo. Mas muitas vezes a pessoa está atuando pelo Senhor. E aí a pessoa quer tirar você daquilo que Deus te chamou para fazer. Mostrando a diversidade de dons na igreja, todos em harmonia para cumprir o plano divino. Leia 1 Coríntios capítulo 12, que trata de algo sobre esse assunto aqui. 2. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam os judaizantes como uma ameaça à liberdade cristã. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. A liberdade em Cristo. Não estava mais preso aos ritos da lei, tá? Ameaça à liberdade cristã e aos riscos de o cristianismo se tornar uma seita judaica. Por que seita judaica? Eles distorciam o evangelho ao adicionar a lei como complemento à obra de Cristo. Lembra que os fariseus e os saduceus eram considerados uma seita? No sentido de ser um partido dentro do judaísmo. Aí o cristianismo ia ser um partido dentro do judaísmo. No sentido de partido. A palavra seita, partido. E não pode. Cristianismo é cristianismo. Judaísmo é judaísmo. Tá? Por isso Paulo os amaldiçoou. Que isso, pastor Mário Luna? Tá em Gálatas 1, 8, 9. Ele diz que se for pregado um outro evangelho, seja anátema. Já que eles pregavam outro evangelho, eles eram amaldiçoados. Alertando que a vida cristã deve ser vivida pelo Espírito e não pela lei, buscando as virtudes do fruto do Espírito em vez de praticar os vícios da carne. Pastor, mas Paulo diz que eles eram anátemas. Eu posso pegar o que Paulo falou e sair por aí falando que amaldiçoando outra... Não, claro que não. Não. Só que elas se enquadram dentro da palavra que Paulo disse. São anátemas. Eles se enquadram. Então, alguém que está pregando, um pastor que está ensinando a igreja, no qual ele é pastor, se ele disser, irmãos, quem está pregando um outro evangelho está debaixo de maldição, não está errado. Não tem nenhum problema. Agora, eu estou falando é você virar em cima da pessoa e falar assim, eu te amaldiçoo, porque você está pregando outro evangelho. Não, você não vai fazer isso. O que Paulo está dizendo é que eles estavam trazendo sobre si maldição para eles. Agora é Paulo, um apóstolo, ele tinha autoridade apostólica. Ele é ele, eu sou eu, você é você. Cuidado para não querer fazer o que um apóstolo fazia, porque ele tinha autoridade e inspiração direta por Deus. Porque o Senhor mandou eu fazer. Não faz isso não. Não cria doutrina, não cria ensinamentos, porque não pode. A vida no Espírito substitui a antiga aliança baseada na lei pela nova aliança baseada na graça. Agora, a graça não é sinônimo de libertinagem, não. Tem gente que pega a graça e quer transformar a graça em desgraça. E aí, em nome da graça, pode-se fazer tudo. Lembre-se, você agora é um cristão. E um cristão pertence a Cristo e se parece com Cristo. Pensa em Cristo fazendo o que eu e você pensamos em fazer quando tem gente aí no evangelho da desgraça. Assim, o cristão se empenha em uma caminhada de quê? Santificação, separação do pecado, porque é consagrado a Deus e está pronto a trabalhar em favor do reino. Não para alcançar a salvação. Isso aqui é interessante. Você não ora, você não jejua, você não vai a cultos, templo, para poder ser salvo. Caminhada de santificação não para alcançar salvação por meio do que faz, mas como resultado do relacionamento de Deus e da obra transformadora do Espírito Santo. Ontem, dia 1 de janeiro de 2025, eu estava conversando com a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. O grande problema que nós enfrentamos é que, muitas vezes, dentro desse contexto aqui que eu acabei de falar aqui,
Assim o cristão não se empenha em uma caminhada de santificação, não para alcançar assim o cristão se empenha em uma caminhada de santificação, não para alcançar salvação por meio do que faz, mas como resultado do relacionamento com Deus e da obra transformadora do Espírito Santo. E aí eu conversava com ela o seguinte: muitas pessoas servem a Cristo com medo de ir para o inferno. Tá errado. Por quê, pastor? Porque se você servir ao Senhor com medo de ir para o inferno, você não serve por amor. Quem serve por medo, serve debaixo de pressão. E quando você serve debaixo de pressão, você vai virar e mexer, você vai estar fazendo coisas que não deve fazer. Você tem que servir a Deus por quem Ele é e por gratidão e amor pelo que Ele fez. É isso, simples assim. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Então nós não podemos... Então tem muita gente que acaba ensinando para as pessoas: não, você vai granjear sua salvação, vem pro culto que você está granjeando, conquistando sua salvação, ora para você conquistar sua salvação, porque eles têm medo que se não ensinar com uma imposição, a pessoa não faça. Errado isso. Tem que mostrar para ela quem ela é. Ei, você não é cristão? Sou. Como cristão você tem que se comportar como cristão. A sua salvação já veio através de Cristo. Agora viva como um salvo. Porque se você não viver como um salvo, naquele grande dia você não estará lá. Acabou. Aí é outra conversa. Mas aí você não está impondo a pessoa a fazer coisas para ser. Você está mostrando para ela que como ela é, ela deve fazer. Acabou. É outro assunto, irmãos. E isso tira uma pressão emocional de cima da gente. Porque a gente fica pensando: se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Ei, você já é um salvo em Jesus Cristo. Mas se comporte como um salvo. Agora, não é porque você é um salvo que todo dia você vai estar lá, cheio de vigor, para orar, para poder ir para o templo, cheio de vontade. Não vai ter dia que você vai levantar sem vontade. Eu não posso ser hipócrita, não. Chega dessas máscaras por aí, que parece que tudo é perfeito, que são os santos super crentes. Que história é essa? Tem dia que eu levanto sem vontade de orar? Sim! Que história é essa? Só que eu sei que eu preciso orar. Eu preciso lutar contra essa falta de vontade. Mas eu tenho que orar. Vai ter dia que eu vou dobrar meu joelho e não vou sentir nada. Qual é o problema? Eu sei que Deus está me ouvindo. Se eu for basear minha oração só quando eu for sentir alguma coisa, eu tô perdido. Só que aí, muitas vezes, é isso que está se ensinando por aí. Não, porque você tem que sentir. Não, porque tem isso. Não, porque tem aquilo. Não, porque se você não levantar e se você não tiver vontade de orar, é porque você está frio. Porque você está se apostatando da fé. Ei, se for prática, todo dia. Um dia, você levanta sem vontade, cansado. Irmãos, em nome de Jesus, isso cria uma pressão na sua cabeça que você parece que vai ficar doido. Ou doida, com todo respeito. Então vamos parar com esse negócio. Vai ter dia que você não vai ter... hoje eu não tô com vontade de ir no culto, não tô com vontade de ir no templo, não tô com vontade de ir em lugar nenhum. Acontece. Se vai ou não vai é uma outra situação, mas o que eu estou mostrando é que vai ter dias que você não tá muito bem. Você vai dormir e não vai acordar bem. Você nem sabe por que não acordou bem. Fala pra mim se isso não acontece com você. E se tiver alguém aí que vai falar que não acontece, irmão, desculpa. Você, não sei de onde é, mas não tô falando que você é do céu. Nem eu, nesse sentido. E nós não somos daqui. Mas, irmão, há uma necessidade de refletir sobre a qualidade de pregação atual. Isso aqui é um outro alerta. Verificando se está fiel à doutrina bíblica ou se desvia da fé. Desviar da fé é pregar outra coisa. A diversidade de interpretações do evangelho é uma característica dos dias atuais, com muitos pregando outro evangelho que difere do ensinado por Jesus e confirmado pelos apóstolos. E aí talvez você diga assim: pastor, em que sentido? Irmãos, a palavra de Deus tem palavra de encorajamento. Tem palavra de encorajamento para te alegrar, para te fortalecer, sim. Mas tem gente que só prega isso. Que você vai vencer, que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai ter. Sem problema, eu sei que o Senhor vai dar, que você pode conquistar, se você lutar, se você estudar, se você se preparar, que é coisa que muita gente não fala. Fala que você vai ter, mas não fala que você tem que estudar, tem que se preparar. Parece que vai vir voando do céu do nada. Não. Começou um novo ano, você tem projeto, tem sonho, então bote em prática o que você tem aí na cabeça. Em nome de Jesus. Não espera que vai cair do céu não, que do céu não vai cair nada não. Pastor, alguém vai brincar e falar: pastor, do céu cai chuva. Tá bom? Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai conseguir. Mas tem gente que só prega isso. Tem outros que só prega na hora que recebe a oportunidade, começa: larga isso, larga aquilo. Com todo respeito. Vai tomar vergonha disso, vai tomar vergonha daquilo. Irmão, em nome de Jesus.
Pregação não é lição de moral. Até o não cristão pode dar lição de moral. Você sabia disso? Tem gente que não bebe, não fuma. Pode mandar a gente tomar vergonha. Vai tomar vergonha. Para de beber. Para de fumar. Ele não fuma, ele não bebe. Ele pode falar. Qual o problema? Evangelho não é lição de moral. Principalmente porque essas pessoas que pregam a lição de moral, elas não apontam o caminho para largar essas coisas. Eles só apontam os outros o tempo todo, o tempo todo. Então vamos ter um equilíbrio. Vamos trazer uma mensagem de encorajamento, mas ao mesmo tempo trazer uma mensagem para mostrar para as pessoas que nós temos que viver uma vida de santificação. Tem que ter um tempero, tem que ter um equilíbrio nisso. Em nome de Jesus. Então, cuidado com essa diversidade de interpretações. 3. As práticas judaizantes atuais. Quais são elas? Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo. Não podia comer isso, é animal impuro, é animal puro. É aquela velha história, você já até sabe, né? Ah, porque o crente não pode comer carne de porco. Irmão, é remosa, tem gente que não pode comer realmente, mas pecado? A Bíblia não fala sobre isso, não. Novo Testamento? Não fala sobre isso, não, tá bom? Só pra você entender. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar. Pastor, mas eu não quero comer. Não coma. Não tem problema. Mas vai ler Romanos 14:15. A trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, tá? O uso do talit, o manto ou chale usado para oração, e o uso do kippá, o solidel, que os judeus religiosos usavam sobre a cabeça. É mais ou menos isso aí que tem a ver com práticas judaizantes. O solidel, barrete, né, é um tipo de chapéu ou gorro simples, geralmente sem abas, usado para cobrir a cabeça. Só isso. Aí vamos lá. Letra A. Os judeus. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Pastor Ezequias, o comentarista, coloca isso. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7:18, parte A. Paulo está tratando de um outro assunto, mas aí ele entra com isso aqui para fazer uma comparação sobre o assunto que ele estava tratando. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Essa é uma colocação que o pastor Ezequias Soares faz. Aí eu vou fazer um comentário. Os aspectos culturais e tradições judaicas não podem ser impostos aos judeus cristãos, mesmo os que estão em Israel, como doutrinas nem considerados essenciais para a salvação, que é exclusivamente pela fé em Cristo. Efésios 2:8 e 9. Acabou. Ainda que ele colocou na conversão a Cristo, o judeu, lá em Israel, ele não precisa mudar sua tradição e cultura, porque senão ele é rejeitado totalmente, ele está fora da tradição lá. Aqui fica bem claro o seguinte, esses aspectos, ainda que alguns deles pratiquem, não pode ter nada a ver com salvação. É apenas um hábito. Alguém decidiu não trabalhar o sábado. Eu vou trabalhar dia de sábado. Não quero trabalhar dia de sábado. Acabou. Ah, mas o que isso tem a ver com a sua fé? Nada. É uma decisão minha, eu não quero trabalhar dia de sábado. Alguém diz assim, sem problema. Nenhum problema, irmão. Ah, eu não quero comer determinado tipo de alimento. Isso tem a ver com a sua fé? Não, não tem a ver com a minha fé. Então, ótimo, sem problema nenhum. Você está entendendo? É isso que nós temos que diferenciar. Só que para o judeu, vindo do judaísmo, isso tinha a ver com a fé. Então, um judeu cristão, ao aceitar Jesus, ele vai ter que desvincular as práticas que ele tinha antes de ser cristão, a questão da sua salvação agora em Cristo. Então, se ele continua praticando, ele vai ter que entender que isso não tem nada mais a ver com salvação. Isso tem a ver com uma prática dele, mas salvação, não. E tem que também saber o que está praticando, senão vai contra o que a palavra de Deus ensina. Se ele quer praticar determinada coisa, que não vai contra a palavra, mas ele não acredita que é para salvação, aí é uma colocação que o pastor Ezequias Soares faz. Não precisa mudar a tradição e cultura. Agora, se ele acha que é para salvação, de forma alguma. E agora os não-judeus, que são gentios, somos nós. Da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7:18, parte B. Ou seja,
não venha praticar coisas do judaísmo. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação que foi chamado, 1 Coríntios 7, 20. Paulo está tratando de um outro assunto, e aí ele traz isso como uma comparação. E aí o que eu entendo aqui? Quantas igrejas estão trazendo práticas do judaísmo para o culto, para a liturgia? Isso é errado. Nós não somos judeus. Somos judeus? Não somos judeus. Então por que está trazendo isso para dentro da igreja? Isso está errado. E aí ensina o povo de forma errada. Aí daqui a pouco tem gente tocando no cajado, tem gente tocando no manto, tem gente tocando na arca, achando que aquilo vai mudar, que aquilo vai libertar, que aquilo vai transformar. Aí já estão começando a ir para o lado da idolatria. Não era à toa que Paulo sabia que não podia deixar a parte do judaísmo vir para dentro da fé cristã. Por quê? Os gentios, eles eram idólatras. A facilidade de começar a adorar as coisas era muito fácil. Nos dias de hoje não tem gente que adora azeite? Tem. Pastor, que isso? Tem. Se não colocar azeite, ele acha que não acontece. A unção, para quem está enfermo, sem problema nenhum. A unção no Antigo Testamento era também usada como forma de colocar em algum lugar para consagrar o lugar. Mas no Novo Testamento ela é atribuída apenas para a questão em si da parte do enfermo. Mas vai ter vezes que a pessoa vai orar e não tem um azeite na hora. E ele não é um presbítero, ele não é um pastor. Então, ele vai, um evangelista, ele não vai ter o azeite, mas Jesus cura. Quem cura é o Senhor através da oração da fé. Aí tem gente que idolatra vassoura, lenço, uma série de coisas, irmão. Então, Paulo sabia que isso poderia terminar muito mal. Então, cuidado, você que não é judeu, vamos acabar com essa questão de judaizar a igreja. Isso é terrível. Sinopse do tópico 3. Contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Graças a Deus. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dado por Paulo já apontava o engano desses legalistas, ou seja, aqueles que queriam colocar a lei para serem observados para a salvação, sobre a obra salvífica de Cristo. Eles eram judeus, eles rejeitaram, então estava muito bom. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesse mais de 20 séculos de história. Então não vamos voltar àquilo que Paulo condenou lá na igreja, na carta aos Gálatas, voltar novamente isso. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária, que é o ponto que nós estudamos agora, do seu povo, e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Ou seja, os cristãos judaizantes é uma coisa, os judeus messiânicos é outra, segundo o que está sendo colocado pelo pastor Ezequias. Os judeus messiânicos são aqueles que continuam cumprindo como uma tradição, mas não levam isso como requisito para a salvação. Agora, os cristãos judaizantes, esses são os que levam para o requisito de salvação. Aí alguém vai dizer, pastor, a gente entrou pelo campo dos judeus messiânicos. Tem essas coisas aqui do judaísmo, mas isso não tem nada a ver com salvação. Só que nós não somos judeus. Então não tem por que ter isso no meio do culto, da liturgia. Guardou? Entendeu, né? Senão é colocar remendo novo em pano velho. Essa analogia ensina que a mensagem do evangelho não pode ser misturada ou ajustada às velhas práticas da lei, pois a salvação é pela graça mediante a fé, sem complementos legais ou tradicionais. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 3, 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. Ô, Jesus, coisa linda! Se você deseja nos convidar, o contato tá aí, tá bom? Fique à vontade. E agora, eu quero falar da Bíblia, que nós mostramos aqui, que eu estou com uma proposta de lançar um curso. Não está lançado. É uma proposta de lançar, caso haja quem esteja interessado. Porque nós estamos aí na lição, como eu mostrei para vocês, a próxima lição vai ser a lição de número 3.
Então essa lição que eu estou ministrando é a lição de número 2 do dia 12. Durante todo o mês de janeiro de 2025. 2025, cuidado. Durante todo o mês de janeiro de 2025 eu vou falar. E aí quando terminar o mês de janeiro de 2025, aí eu vou posicionar se vai haver ou não vai haver, se eu vou começar a preparar o curso ou não. Então eu estou propensa a preparar um curso sobre esta Bíblia, que tem várias versões, como vocês estão vendo aqui, várias versões. Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista Corrigida, NVI, King James, NVT, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, versão fácil de ler. Também aqui tem a parte aí das referências bíblicas, tem concordância bíblica, tem a parte de comentários bíblicos que não está aparecendo aqui, dicionários bíblicos, enfim, até livros também. Tá? Então eu tô para lançar um curso sobre a Bíblia. A Bíblia é gratuita, só que ela não vem configurada como eu tenho ela. Então você vai ter a Bíblia configurada do jeito que está e aprender a trabalhar com essa Bíblia para estudar a palavra de Deus. E aí imagine você adquirindo esse curso aqui com o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Então se você tem interesse, você vai fazer o seguinte. Você vai descer na aula que você está assistindo, abrir a descrição é essa parte de baixo, tá? Eu sempre falo para você compartilhar a aula, tá? Divulgar o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Ó, deixa o like, irmão. Aqui, ó, deixa o like. Vou até deixar um like aqui, ó. Deixa o like, compartilha, é aqui que você vai compartilhar, ó. Envia para suas redes sociais, envia para o seu status, para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu produzo conteúdo e você divulga o conteúdo, tá? Você também está trabalhando no reino. Aí você vem aqui na parte da descrição, você vai clicar aqui, aí vai abrir. O primeiro link é lista de espera do curso Como Estudar a Bíblia com o programa Teu Word Bíblia. Você vai clicar aqui. Clicando aqui, você vai entrar para um grupo do WhatsApp, que eu não vou ficar te enviando um monte de mensagem, um monte de coisa, nada disso. Você só está aguardando para saber se vai ou não vai ser lançado esse curso. Recebendo a palavra que vai, você vai continuar aguardando, porque aqueles que estão nesse grupo vão ser os primeiros a serem avisados no lançamento do curso, certo? Então clique aqui. Aqui também está meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Aqui também está os planos das lições bíblicas CPAD adulto. É aqui que você clica, ou dos jovens também, o e-book O Perdão Entre Casais, e também o meu grupo do Telegram, que você pode participar. Lá nós estamos fazendo a leitura bíblica. Olha, é importante, hein? Já começamos, tá? Já estamos aí em andamento do livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, estamos em andamento aí, tá bom? Então você tem aí que todos esses links para você poder clicar. E se você quiser participar aí da lista de espera do curso, amém. Se você quiser adquirir o curso que já está lançado, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, ou plano de slides, também fique à vontade. O link está aí para você na descrição, no comentário afixado, e o curso online também vai estar na próxima tela para vocês. Nesse momento, se você quiser aí investir no meu ministério de ensino, fique à vontade, semear. Aponte o celular para o QR Code ou a chave Pix que está aí, aqueles que têm contribuído, que o bom Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nesse momento vamos orar e encerrar a lição de hoje. Mais uma lição, mais um desafio. O bom Deus nos ajudou. Que o Senhor continue nos dando força, irmãos. Não desiste, não. São muitos os desafios, mas o bom Deus tem nos ajudado. Que o bom Deus te fortaleça, te capacite. Que Ele use você nessa lição, na sala de aula, que seja uma lição esclarecedora. Você tem aqui todo o suporte, tá? Eu tentei, claro que eu não esgotei o assunto, tem outros canais aí, mas você tem aí o assunto. Agora você tem como ir para a sala de aula, ministrar aula. Os professores novos, sejam bem-vindos. Não estou falando novo aqui no canal, não. Novo como professor também. Se é novo aqui no canal, seja bem-vindo, mas novo como professor, seja bem-vindo. Não fique com medo, não. Estude, se prepare e vá lá dar aula. Se você tem certeza que você está ensinando o que a palavra de Deus ensina, fique em paz, tá? Ah, mas disseram que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que me parecer. Irmão, fique em paz, segue o caminho, o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma ministração, por mais uma aula, por mais um programa. É o Senhor que tem levantado, Senhor, o programa EBD Comentado Online aqui nesse canal, Senhor.
O Senhor é dono desse canal. Eu sou só um administrador, um mordomo, um simples mordomo, que estou aqui servindo através de fazer essas aulas, Senhor, de ministrar estas aulas. Toma cada professor, professora, usa eles como instrumento. Toma cada irmão, irmã, obreiro, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisa. Enfim, o teu povo de modo geral, eu entrego todos em tuas mãos. Toca no coração do teu povo para divulgar, Senhor, essa lição, divulgar o canal, para que outras pessoas sejam alcançadas, Senhor. Como eu disse, o Senhor tem me usado para poder, Pai querido, produzir a lição, e eles podem ser usados para divulgar. Então que eles venham divulgar a lição, Senhor. Eu entrego tudo em tuas mãos, que seja uma aula edificante em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica e nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!